Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo não empolga, hein? E pelo segundo jogo consecutivo não vence e mesmo com um jogador a mais. O que está acontecendo com o tricolor paulista? E a gente vai falar sobre esse jogo lá contra a Inter de Limeira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E São Paulo, hein? Segundo jogo seguido. Contra o Bragantino, a derrota em Bragança Paulista, mesmo com o Bragantino tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo, eram reservas, é verdade, um jogo ruim do São Paulo. O Zubeldia não coloca jogadores badalados da base, como o Rian Francisco, para tentar alguma coisa. Coloca até um pouquinho de reforço no segundo tempo, né, com a entrada do Oscar, e a coisa não acontece no segundo tempo diante do Bragantino. Ok, um jogo ruim, o São Paulo que tem uma condição de tabela até favorável, tem 14 pontos, nesse momento o São Paulo é o líder com 14, o Novo Horizontino tem 11 e o Noroeste tem 7. Então não deve ter problemas para se classificar o São Paulo. A questão é como vem jogando o tricolor paulista. Aí vai para esse jogo, que é um jogo recuperado lá da primeira rodada, quando o São Paulo estava na FC Series, lá na Flórida, e aí tem que jogar essa maratona, né? Porque jogou no sábado, joga na segunda e joga na quinta contra o Velo Clube. Dentro do planejamento do Zubeldia, o que ele fez? Ele mantém ainda a sua rotação, né? Os seus testes e tudo mais, e ele colocou titulares diante da Inter de Limeira nesse jogo que aconteceu em Brasília, porque o Morumbi tá cedido aí pro show da Shakira nessa semana. Quinta-feira o Velo Clube da mesma forma no Mané Garrincha. O que acontece? Ele colocou titulares, mas claro que, por exemplo, com duas mudanças. Sem o Luciano, né? Daí ele coloca o Ferreirinha, que aí dá uma tentativa nova no seu modelo de quarteto ofensivo, e o Alan Franco, né? Que teve uma lesão, aí tava para voltar e tudo mais, e aí ele ficou no banco pro Sabino jogar ao lado do Arboleda. De resto, um time titular. Rafael, Igor Vinícius, Enzo Dias, Sabino e Arboleda, Pablo Maia e Alisson, Oscar, Caleri, Lucas e Ferreira. Ou seja, um timaço no papel para amassar um dos piores times do campeonato antes de começar a rodada do Lanterna, só que agora somou um pontinho a Inter de Limeira. E aí que o que aconteceu não foi nada disso. O São Paulo teve duas grandes atuações, dá para se dizer assim, com o seu quarteto, com o seu time titular. Guarani, que é realmente um time que enfrenta dificuldades, e também depois o clássico contra o Corinthians, num bom teste, é verdade, dentro de casa, em que o São Paulo foi muito bem. Depois, obviamente o Zubeldia não botou o tempo inteiro esses titulares, rodou bastante o elenco, mas a gente já não viu grandes atuações. Eu vi boas alternativas. E, de novo, nesse jogo contra a Inter, eles me saltam aos olhos algumas boas novidades. Como, por exemplo, o Enzo Dias, para mim, está cada vez mais afirmado. É um jogador que, apesar das dificuldades do São Paulo, é um cara que, dá muita opção na lateral. É um cara lateral de ofício, ele ataca, ele vai bem no apoio, ele tem bons cruzamentos, ele finaliza, ele tem a perna direita também muitas vezes, seja para finalizar ou para tentar um passe, um levantamento para a área, ele aparece, ele se apresenta. Então o Enzo Dias, cara, o Endo vai ter trabalho, de verdade, para ocupar essa vaga de titular que o Enzo, assim, tá assumindo nesse começo de jogo. São Paulo não foi bem? Não foi bem contra a Inter de Limeira. Mas é mais um jogo que o Enzo Dias mostra qualidade, mostra capacidade de ser um titular do São Paulo. A outra, ela vem com as trocas que o Zubeldia faz no segundo tempo. Porque a Inter de Limeira é o seguinte: pelas informações, o Felipe Conceição, ele tá meio demissionário. Então, assim, pelas informações de bastidores, o grupo até já sabe que o Felipe Conceição não vai ficar. Só que os caras correram nesse jogo o que eles não correram o campeonato inteiro. A Inter de Limeira muitas vezes atacou o São Paulo no primeiro tempo, cara, deu um trabalhinho, inclusive numa marcação alta. No segundo tempo, chegou a engatar alguns contra-ataques, só que aí tem uma expulsão, né, que é uma expulsão justíssima, né? É o Ramon? Não é o Ramon, é o... Oh, meu Deus, como é o Juan. O Juan Tavares, lateral esquerdo, né? Ele dá um carrinho por trás no jogador do São Paulo que estava buscando o arranque, agora me fugiu. Mas ele dá um carrinho por trás na panturrilha
e aí o árbitro até dá amarelo, mas depois é chamado pelo VAR e dá o vermelho. E aí não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, um a menos e tudo mais. E a Inter mesmo assim se defende e ainda busca contra-ataques no segundo tempo. E o São Paulo, cara, tem uma grande jogada no primeiro tempo, uma grande jogada, pé em pé, a bola chega no Caleri, ele dá um toque de letra, a bola vem no Oscar, ele toca pro Lucas, o Lucas ladeia pro Igor Vinícius, o Igor Vinícius cruza na cabeça do Caleri, ele cabeceia por cima. Ponto. Essa foi a jogada do primeiro tempo. No segundo tempo, o Ferreirinha entra a dribles pelo lado esquerdo, no seu jogo habitual, e para no Igor Gabriel, que faz uma defesa. Demais, o São Paulo cresce um pouco em volume quando o Zubeldia faz as trocas. E aí ele meio que atende os apelos. Ele coloca o Rian Francisco, ele coloca o Lucas Ferreira, destaque da Copinha, assim como o Rian, né? E coloca o Cédric Soares. O Cédric, cara, foi bem. Ele jogou muito pouco, é verdade. Mas assim, eu gostei. Olha, porque assim, sabe quando o cara entra e veste a roupa de lateral? Como o Enzo Dias fez na esquerda, o Cédric fez na direita. Ele vestiu a roupa de um lateral. Você olhava ali pro campo e você via um lateral de nível. Eu nem vou dizer que ele é ótimo, que ele é craque, que ele tem um bom nível, de nível. Um lateral de nível. Ele vestiu a roupa. Ele cruzou da intermediária, ele buscou passes, ele se apresentou, lateral, da posição. Não sei o quanto ele pode jogar e o quanto ele pode render, o contrato dele é de 3 meses. Todo mundo queria ver. Gostei. Não é que ele foi um gênio, um craque, não é isso, mas vestiu a roupa de um lateral. São Paulo tem um lateral agora pela direita, além do Igor Vinícius, como tem na esquerda o Enzo Dias e agora com a chegada do Wendel. Então assim, tô tentando encontrar aqui fagulhas positivas diante de um deserto de ideias que foi esse jogo lá em Brasília. O Lucas Ferreira entrou pelo lado direito e muito participativo, mas também errando boa parte dos gestos técnicos e da tomada de decisão. Muitas vezes, a tomada de decisão nem tanto, porque eu acho que tinha ali que naquele momento do jogo finalizar ou tentar algum cruzamento para a área, algum levantamento, não tinha muito o que fazer de diferente. E ele buscou, cara. Buscou aquele jogo de individual, corta para dentro, arremata, tenta alguma jogada individual, aquela coisa toda. Acho que ele tentou. O Rian Francisco, esse ficou um pouco mais preso entre os zagueiros, né? Ficou mais isolado lá, tentou uma outra participação, né? Um chute saiu fraco e tal, não conseguiu fazer tanta coisa assim. Mas foi o que a torcida queria que o Zubeldia fizesse. E o time teve dificuldades na criação, na produção ofensiva, especialmente por não conseguir fazer um gol num dos piores times do campeonato, mesmo tendo um jogador a mais, mesmo com o seu time titular. Então, assim, diante de todo esse contexto, é óbvio que o resumo ele é extremamente negativo. Mas, assim, classificação vai rolar. A partir da fase de mata vira outro campeonato. De novo o Novo Horizontino na vida do São Paulo e aí a gente prevê, obviamente, dificuldades. Não que o São Paulo não vá passar, não estou determinando isso, mas não vai ser fácil. E esse Campeonato Paulista está indicando aquilo que a gente já sabia, né? Que todo mundo vai ter dificuldade, não é fácil. As equipes do interior são muito bem armadas, jogam muito bem contra os grandes e os grandes estão numa fase ainda de pré-temporada. E aí o São Paulo tem uma discussão, será que foi legal ir para a Flórida? Será que não atrapalhou o planejamento? Eu não vou entrar nessa porque é muito vazio, né? Eu não tenho indícios para dizer, meu Deus do céu, atrapalhou, não sei o quê, os caras foram passear, e aí agora, não sei o quê. Ok, tá enfrentando essa maratona, como o Corinthians enfrentou semana passada, porque tem um jogo da pré-Libertadores. Então, cada um tem o seu calendário e eu não vejo problema nesse sentido. O problema que eu tô vendo é que o São Paulo não jogou, mais uma vez, bem, mesmo com uma vantagem numérica, contra um time muito inferior. Isso eu acho que serve de alerta. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!